Mo, tem alguma profecia em relação à guerra que está acontecendo lá em Israel? Não, nenhuma profecia tem relacionada a essa guerra. Na verdade, nenhuma profecia ela tem se cumprido recentemente, exceto a de Ezequiel 37, que é uma profecia que o cumprimento dela é progressivo. Como Israel rejeitou o Messias, né, rejeitou Jesus Cristo, as profecias que tinham relação com Israel elas foram pausadas, né, porque agora entrou o período da igreja sobre a terra. E então, tirando a profecia de Ezequiel 37, todas as profecias relacionadas a Israel que estão pendentes de cumprimento só vai começar a se cumprir, ou vai ter um início para cumprimento depois que houver o arrebatamento da igreja. Agora, o que seria a profecia de Ezequiel 37? Ezequiel 37 é uma profecia que fala sobre a restauração de Israel, que é a profecia do Vale de Ossos Secos. Então, o que acontece com essa profecia do Vale de Ossos Secos? Ela mostra que Israel vai ser restaurado, a Israel nação vai ser restaurado de forma progressiva. Primeiro os ossos vão se ajuntar, vai ter aí o restabelecimento, o ressurgimento aí dos nervos, da carne. Quando tiver todo o corpo completo, aí vem o Espírito para dar vida ao corpo, que representa Israel. E são cinco etapas para poder Israel ressurgir, ressuscitar espiritualmente. Uhum. Aí, quais são essas cinco etapas? Três já se cumpriram. Né? Três já se cumpriram. As outras duas só vai se cumprir depois do arrebatamento da igreja. Então, tirando a profecia de Ezequiel 37, que é uma profecia que se cumpre de forma progressiva, todas as outras profecias relacionadas a Israel só vai dar continuação para o cumprimento depois do arrebatamento da igreja. Né? Que aí Deus volta a ter um tratamento com Israel. E quais são essas cinco etapas, né? Esses cinco processos para a restauração de Israel? Que equivale aí a reunião das partes do corpo, né? Os ossos, os nervos e a carne, e depois vinha o Espírito de Deus para dar vida. A primeira coisa que foi ressuscitada em Israel, porque Israel eles não falavam hebraico, né? A língua hebraica estava tida como língua morta, só era falado na sinagoga quando lia a Torá, lia o livro sagrado para os judeus. Então a língua hebraica ela não era uma língua cotidiana, os judeus não falavam no seu dia a dia. Aí teve um homem chamado Eliezer Ben Arruda que ele quis restaurar a língua, fazer com que a língua hebraica ela fosse uma língua usada no dia a dia. E Eliezer Ben Arruda ele conseguiu fazer essa restauração da língua, então a gente vamos dizer aí que o primeiro passo aí da restauração de Israel foi a língua. A língua. Uhum. E isso se cumpriu em 1922 depois de Cristo. 1922, na verdade, foi o reconhecimento oficial de que a língua hebraica ela ressurgiu, ela Voltou se tornou uma a ser língua, usada. voltou a ser usada, uma língua oficial, que foi exatamente o ano da morte de Eliezer Ben Arruda. Então ele levou parte da vida dele para poder trazer a língua hebraica para o povo judeu. Então, dentro das cinco etapas de restauração de Israel, a primeira ela se cumpriu fazendo com que a língua ressurgisse. Um povo sem língua não é um povo. Todo povo tem que ter língua. Só que, por outro lado, um povo sem pátria não é um povo. E aí Israel, para ser considerado Israel, tinha que estar no seu lugar, que era a pátria, o lugar reconhecido para Israel. E aí isso só se cumpriu em 1948. Então, em 1948, se cumpriu a segunda parte da profecia de Ezequiel 37. Só que não basta Israel ter uma língua e ter uma pátria, porque uma pátria sem cidade, ela ainda fica incompleta. E o que é Israel sem Jerusalém? A grande Sião, a cidade de Sião. E só que a cidade de Jerusalém, ela só foi reconhecida, ela só foi aceita para os judeus. Implementada, né? Isso, complementado, entregue, reconhecida para os judeus em 1967. Então essas três partes da profecia, elas já
se cumpriram. Então, a ressurreição da língua, a ressurreição da pátria e a ressurreição da cidade. A ressurreição da pátria seria Israel como nação, né? Ser reconhecida como nação, que isso se cumpriu em 1948. Certo. Então, das profecias relacionadas a Israel que estão em processo de cumprimento, Ezequiel 37 é o capítulo que trata sobre isso, né? Que é uma restauração progressiva. Então, Israel voltou a ter uma língua, voltou a ter uma pátria e voltou a ter uma cidade. Só que, o que é Israel sem um templo? Né? Porque o templo, ele faz parte do povo judeu. Né? O templo, ele significa muito, né? Tem um significado espiritual para o povo judeu. Então, o que acontece? O templo, ele só vai se cumprir porque lá onde fica o Domo da Rocha é uma região que está dominada pelos árabes. Então, os judeus eles não conseguem construir o templo ali porque eles querem. Não, os judeus dominado, não conseguem porque está dominado pelos árabes. Então, o que acontece? A única possibilidade que se tem para eles conseguirem construir o templo é haver um acordo, algum tipo de acordo que permita eles fazerem essa construção naquela área. E aí onde que entra o anticristo. Por quê? Porque o anticristo é aquela pessoa que vai conseguir fazer um acordo de paz entre as nações, e entre essas nações estão os judeus com os árabes. Então ele vai conseguir fazer um acordo de paz. E aí que entra, porque igual a gente estava conversando que já recentemente havia-se rumores que já estava se quase fazendo um acordo, né? Isso, eles estavam articulando alguns acordos, uma aproximação aí dos árabes com os judeus, né? O que isso incomodou o grupo terrorista, os Hamas, né? E então já estava tendo uma aproximação entre os árabes e os judeus. Só que o templo ele não vai ser reconstruído, sem a reconstrução, sem a permissão dos árabes. Essa permissão não vai ser possível sem um acordo de paz, e esse acordo de paz não é possível sem que tenha o anticristo para articular esse acordo de paz. Só que o anticristo não surge enquanto a igreja estiver aqui na terra. Consequentemente, o restante das profecias, as outras duas partes para cumprir Ezequiel 37, só vai dar continuidade depois que a igreja for arrebatada. Depois do arrebatamento. Sendo a igreja arrebatada, o anticristo surge. O anticristo surgindo, ele vai fazer um acordo de paz que vai possibilitar os judeus reconstruírem o templo. Reconstruindo o templo, Israel foi restaurado? Não. Por quê? Porque Israel só vai ser restaurado quando eles reconhecerem o Messias, Jesus, como o Senhor e Salvador. Como eles não reconhecem Jesus como Messias, então Ezequiel 37 vai ter se cumprido em 4 fases, faltando a última. E quando que é essa última? Quando o anticristo permitir a reconstrução do templo, o terceiro templo de Salomão, e o templo for reconstruído, ele vai querer profanar o templo. E nessa profanação ele vai querer ser adorado. Só que os judeus não vão adorar o anticristo. Com essa resistência à adoração do anticristo, haverá uma perseguição contra os judeus, né? Israel vai ser perseguida, vai ser cercada, onde vai entrar aí o que a gente conhece aí como a Guerra de Armagedon. Então, como Israel muitos judeus vão ser mortos, a Bíblia vai dizer que vai ficar só um remanescente, né? E aí sim, eles vão, já no final da tribulação, da grande tribulação, eles vão reconhecer Jesus como Messias. Reconhecendo Jesus como Messias, aí cumpre-se a última parte da profecia de Ezequiel 37:9, que vai falar para o profeta profetizar o Espírito para entrar no povo, para entrar naquele corpo, né, que estava já formado. E fala para vir o Espírito dos 4 cantos da terra, ou dos céus, né, que representa aí tanto os 4 pontos cardeais, que é norte, sul, leste e oeste, como também representa os 4 espíritos que vão se manifestar quando Jesus vier em glória aqui na terra com a igreja para poder ajudar ou salvar o povo de Israel que vai estar sendo massacrado. Então, quando Jesus vier em glória, vai ter manifestação de quatro tipos de espírito na vida dos judeus, que é o espírito de graça, de acordo com Zacarias, espírito de graça e súplica, porque eles vão obter graça para poder serem salvos e vão suplicar pelo Messias. E também vai ter um espírito de obediência e de vida. Então são os 4 espíritos que aí sim, Israel reconhecendo Jesus como Messias, aí sim a profecia de Ezequiel ele se cumpre plenamente, porque aí vai ter a restauração do corpo e ainda a entrada do espírito na vida nos judeus para eles
ressuscitarem espiritualmente. Então, não existe nenhuma profecia no seu aspecto pleno se cumprindo com Israel, atualmente. Por quê? Ezequiel, como eu falei, Ezequiel 37 é uma profecia que ela se cumpre de forma progressiva, então 3 sim já se cumpriram, mas em sua plenitude não, porque ainda falta o tempo e ainda falta Jesus voltar, para dar vida espiritual a eles. Enquanto isso não se cumprir, né, essa profecia ainda não se cumpriu na sua plenitude. Isso só vai se cumprir, dar continuidade a essa profecia quando a igreja for arrebatada, o anticristo aparecer, o templo for reconstruído, eles não adoraram o anticristo por causa do templo, que ele vai profanar o templo, e então o Jesus vem em glória e estabelece o seu reino aqui na terra. É bem isso. Entendi.